não esqueça do mais importante. Do not forget the most important. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi levado ao templo. When Jesus was 12 years old, he was taken to the temple. Foi um dos seus primeiros contatos com os trabalhos no templo. It was his first contact with the works being done at the temple. Terminadas as festas, eles foram embora. Once the whole ceremonies ended, they went away. Passado um dia de caminhada, And after one day of long walk, José olhou para Maria, Maria olhou para José. Cadê Jesus? Mary looked to Joseph, Joseph looked to Mary, and they were like, wait a second, where is Jesus? Você já esqueceram o filho em algum lugar? Did you ever forget your children somewhere? I forget. Quando meu filho era pequeno, When my son was yet little, o Túlio, Tulio, nós estávamos de viagem e paramos num posto de gasolina. we were traveling and we stopped in a gas station. E fomos no banheiro tomar água. E depois eu tirei o carro de onde estava e levei até a bomba de gasolina para abastecer. So we went to the restroom, and then I took out the car from the parking lot to the pump station. E quando meu filho saiu do banheiro e não viu o carro, And when his child went out of the restroom and couldn't see the car anymore, e ele ficou parado, imóvel, e começou a chorar, me abandonaram. Minha família me abandonou, me deixou sozinho. he started crying. He was in a bit of a shock, and he started thinking, oh, my family abandoned me. They left me alone. Neste caso de Jesus, Jesus ficou bem. Jesus não ficou apavorado. However, in Jesus' case, he was not worried, or he was not anguished. He was actually quite okay. Quem que ficou apavorado? Os pais, José e Maria. On the other hand, his parents, Joseph and Mary, they were quite worried. Eles demoraram quanto tempo para encontrar Jesus? How long did it take them to find Jesus? 3 dias. 3 days. 3 dias. Já imaginaram você perder o seu filho e por 3 dias sem saber onde ele estava? Com quem estava dormindo? O que estava comendo? O que ele estava fazendo? Que tristeza. Have you ever imagined losing your child and for 3 days not know anything about him or her or them? And you don't know what they eat, if they have their basic necessities supplied. Por que temos filhos? Por que os filhos? Em Salmos que nós lemos para o início, diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Why do we have children? In the Bible verse that we just read in Psalms, it was saying that children are an inheritance from God. Quem não gosta de receber uma herança? Is anyone here that doesn't like to receive an inheritance, something from... É um dinheiro extra, né? É um dinheiro que entra sem você se preocupar, uma herança. It's an extra income that you don't have to, you didn't work for it. Então, esse é um presente maravilhoso que Deus dá para o casal, um filho. So this is what children are, a wonderful gift from God. Então, Deus deu essa ordem lá no Éden, que depois de casados, o casal deveria ter filhos. So God gave this order to the newly wedded couple, that after they would get married, they are supposed to
multiply, to have children. E depois do pecado, ele até apresentou uma das razões por que deveria ter filhos. Porque o filho da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. And afterwards he even enveloped the long-term goal of that, because it will be a son of the woman that will smash or will step upon the snake's head, which we know represents Satan. Eu fico imaginando como é que Eva olhou para o seu primeiro filho. Será que é esse que vai nos levar de volta para o jardim que nós perdemos? Depois veio o segundo, veio o terceiro, e cada um deles ela ficava olhando. Será que é esse? Será que é esse? I'm trying to imagine how was Eve upon having the first child. She must have thought, oh, is he going to be the one that is going to bring us back to Eden? And then the second one, probably she had the same questions, and the third one. O tempo foi passando, os filhos foram morrendo, mas outros filhos foram nascendo, e o libertador não vinha. E toda mãe esperava que o libertador viesse do seu filho. So as time was passing by and some children died and passed away, others were born, the Redeemer still didn't show up. Era uma honra ter filhos. A Bíblia fala em Gênesis 5, verso 22, que andou Enoque com Deus, quando? Depois que gerou a Matusalém. Então, a experiência de Enoque para andar com Deus foi depois que ele se tornou pai. It is actually an honor to have children if you think about it. As we can see, for example, in the story of Enoch, it says in Genesis 5:22 that Enoch walked with God after he gave birth to Methuselah. So basically his story or his walk with God commenced upon him experiencing the status of a father. Ana esperou muito tempo para ter um filho. Ela chorou pelo filho que ela queria ter. Another story, we have Anna who desired, longed very much for a son or a daughter, and chorou pelo filho que ela queria ter. E Deus atendeu a oração de Ana e nasceu Samuel, um grande profeta em Israel. And as an answer to her prayer, God gave her Samuel, which was one of the greatest prophets of Israel. Filho é a melhor coisa que tem, é muito bonito, né? Children are probably the best thing there is. It's something very beautiful, isn't it? Agora eu quero convidar a minha esposa, que ela vai me ajudar a gente fazer essa palestra de filhos. Now I would like to invite my wife forward, as she will help me to continue to present this program about children. Enquanto ela vem, arruma o microfone, eu vou contar uma história. While she's coming, I'd like to share with you a story. É um conto. It's a popular story. Uma mulher muito pobre estava passeando com o seu filho quando ela passou na frente de uma caverna. A very poor woman was walking with her son when she passed in front of a cave. E ao passar pela frente da caverna, ela ouviu uma voz que dizia lá dentro: aqui tem muito ouro, muitas joias, muitas pedras preciosas. And as she was passing in front of this cave, she heard a voice from within saying, here there's a lot of gold, there are a lot of precious stones and diamonds. E ela então foi até na porta para conferir e viu que realmente tinha muitos ouros, muitas pedras preciosas. So she went to the entrance of the cave and she saw for a fact that was true. That there was a lot of gold and stones and diamonds there. Aí ela perguntou: e eu posso pegar alguns? So she asked, can I have some?
Então a voz disse: você pode pegar o quanto você quiser, mas você tem 2 minutos para pegar tudo que você puder pegar. E depois de 2 minutos, a caverna vai se fechar. And he said, of course, you can take as much as you wish in 2 minutes. Whatever, because after 2 minutes, the gate or whatever, the cave will shut itself down. Então ela pôs o seu filho no chão, pegou a sua bolsa e começou a colocar tudo que ela pôde dentro da sua bolsa. Colares, pedras, ouros, joias, todo tipo. So she sat her son on the floor and she opened her bag and she started collecting and putting in a lot of jewels. E quando estava para terminar o tempo, a voz diz: faltam 10 segundos. And when it was close to those 2 minutes, the voice of that man said, you have only 10 seconds left. E ela correu, pegou mais uma joia e pôs lá dentro. 4, 3, e ela correu, pegou mais um, pôs dentro. 2, 1, e ela saiu correndo com a bolsa cheia de ouro. So she went and grabbed another one, and it was like 4, 3, and then she grabbed her. She grabbed yet another one, and it was 2, 1, and just in time she rushed out. E do lado de fora ela ficou vendo a porta se fechar e olhando para sua bolsa. Estava cheia de ouro, cheia de riqueza, e pensando: agora eu posso dar o melhor para o meu filho. Mas ela já estava de fora. So as she was looking to the gate of that cave closing down and looking at the bag full of gold, she was happy in herself, thinking, now I can provide the best possible life for my son. Son? E o filho não estava com ela. Ela esqueceu o filho lá dentro. However, the son was not with her because she left the son on the inside of the cave. Isso que às vezes acontece. No dia a dia, nós corremos, queremos ganhar as coisas e perdemos ou esquecemos do mais importante. This happens very often. In our daily life, we keep engaged in this race for more and more and more, and then we forget about the most important things, which in this case are not things, are persons, our children, our family. Quando nós temos filhos, nós temos uma obrigação, um dever. É bem pesado e muitas vezes impensado. E esse when we have children, we have a very grand duty, which is very serious, very crucial, critical. Muitas vezes nos esquecemos de ver isso antes. E criar filhos não é fácil, principalmente para as mães. And we kind of omit this when we start our journey, or before we have children, or when we have children. But the idea is that raising children is not easy. Eu não quero dizer aqui que criar filhos é obrigação da mãe. I don't want to say here that raising children is entirely the responsibility of the mother. Mas querendo ou não, acaba recaindo mais sobre a esposa, né? O cuidado com os filhos. But whether we like it or not, the responsibility tends to fall more on the mother's side. Eu vou contar um pouco da minha história com a Mônica para vocês nos conhecerem um pouco. I'm going to share a bit my story with Monica, just so that you guys get to know us better. A Mônica é a minha segunda esposa. Monica is my second wife. Na igreja, só se casamos a segunda vez quando ficamos viúvos. In the church, we only get married twice when we are widows or widowers. Eu fiquei viúvo, tinha 4 anos de casado,
28 anos de idade e 2 filhos. 28 anos. E tinha dois filhos. When I became a widower? Widower. When I became a widower, I was 28 years old and I had 2 sons. Então, a minha esposa faleceu no parto do meu segundo filho, do Tiago. My wife, she passed away while giving birth to my second son, which is Tiago. A primeira, a Gabriele, que era mais velha, tinha 1 ano e meio, e o Tiago recém-nascido. Eu, pai e mãe de 2 bebês. My first child was Gabriela. She was 2 years old. 1 year and a half old. And now I was out of a sudden I was both mother and father for these 2 little children. Por 2 anos eu cuidei das 2 crianças, depois encontrei a mãe para eles. For 2 years I looked after both of them as best as I could, but then I was fortunate enough to find a mother for them. Então nós começamos a nossa vida de casados com 2 bebês. Um tinha 3 anos e o outro tinha 3 anos e meio, a Gabriela tinha, o Tiago tinha 2. E eu sempre trabalhei. Eu tinha uma escola na época. So we started our married life with 2 children. One was 3 years and a half, one was 2 years old, and I was working a lot as well. Então eu fiz o Jonatas prometer que eu ia casar, mas eu não precisava ficar em casa cuidando de criança. Eu poderia trabalhar. Esse era o meu trato com ele, eu não queria largar do meu trabalho. So I made an agreement with Jonatas that we will get married, but I wouldn't have to stop working. I wouldn't have to put my life on hold. I will be looking after the children and everything else, but I will continue with my career. E durante os próximos anos nós fizemos isso. Eu trabalhava, levava eles para a escola comigo e 2 anos depois veio tudo. Aí então eu tinha 3 bebês para levar para a escola junto comigo. E gente, foi difícil. So for the first few years we've done that. I would take the children with me at school while I was working. However, we had then our own child, Tulio, which made this whole arrangement a bit more difficult because now I had 3 children to look after. Aí nós fizemos um outro trato então. Eu parei de trabalhar, vendemos a escola e eu fiquei cuidando deles em casa. So they made another deal now. They decided to sell the school that she owned, and she was to commence looking after the children and be a stay-at-home mom. Foi a coisa certa a se fazer, não foi fácil, porque para quem trabalha, você depender tudo que você precisa do esposo é complicado. Você quer fazer um cabelo, você tem que pedir dinheiro para o marido. Você precisa de um absorvente, você pede para o marido. Tudo você pede para o marido, você não quer pedir para o marido, você sempre fez sozinha. It was quite a difficult thing to do because out of a sudden she lost this sense of independence. Everything that she needed to do or buy, she would have now to ask money from her husband. From the most simple thing to anything else, and she felt that she lost that kind of independence because she was always she had her own school and she was working, so it was not an easy change. Mas eu posso afirmar para vocês que valeu a pena. But I can definitely tell you that it was worthwhile. Eles cresceram e quando começaram a namorar, eu comecei a me preocupar. O que eu fiz da minha vida? They grew, and once they started to fall in love and have develop their own relationships, I started to get worried, to be like, what have I done with my life? 20 anos em casa, eu criei filho. E agora? Não tenho carreira. I spent 20 years in
inside the house, looking after and growing and raising children. And now what do? I don't have a career. Where do I start? A sensação era de que eu não tinha feito nada. Nada. Eu só passei o tempo limpando, lavando, cozinhando, levando para a escola, buscando. The sensation it was that I didn't really do anything. That I spent all that time in vain. I was just cleaning and washing up and taking them to school, bringing them back from school. Compensou. Eles estão todos na igreja hoje. Já tenho 2 filhos casados. However, I do understand that it was worth it because they are all in the church. They are married. They are married. E agora eu concluí a minha faculdade, estou fazendo pós, fiz concurso, voltei a trabalhar. And I graduated the university. I've done concurso. We don't have it here. It's like a sort of a scholarship which gets you a very high job there in Brazil. Não foi fácil, gente, foi difícil, mas era o que eu queria fazer. Eu não pude fazer antes, mas eu fiz agora. It wasn't easy, and although I couldn't do it before or when I had children, but now I managed to do it. A gente sempre tem a sensação de que o serviço da mulher não tem importância. We are always under the impression that the service of the woman it's not so important. It's, Como disse a Mônica, 20 anos eu não fiz nada. as she said, after 20 years, I was like, what have I done? Practical. Mas ela fez tudo. But she did everything. O trabalho da mulher é muito importante. O trabalho da mãe, muito importante. The woman's work, the mother's work, it's crucially important. Agora eu estou aqui com vocês porque eu tirei minhas primeiras férias. I'm here with you today because I took my first holidays. Tem 1 ano que eu comecei a trabalhar. Eu cuido de bebês numa creche e eu adoro. It's been 1 year since I started to work again, and I look after babies in a nursery, and which it's a work that I love. Mas a solidão que eu senti em casa nos primeiros anos, quando meus filhos eram pequenos, eu estava até falando com alguém semana passada, a gente tem vontade de conversar com alguém igual você, que pensa. Só crianças, dia e noite. A solidão que você sentiu depois que eles foram embora, né? Não, depois que, enquanto eles eram pequenos e o Jonatas estava fora. Ah, tá. Okay. However, the solitude that she felt when they were little and he was out working, the solitude in terms of not having someone like-minded to speak with and engage. O Jonatas sentiu esse ano. A casa estava vazia, tudo por conta dele. Eu não tinha tempo nem para respirar. E ele estava sozinho em casa. O trabalho dele é ao lado, então ele ficava em casa para acabar de cuidar. Almoço, janta, almoços em horários variados. Ele se viu maluco lá. Jonatas started feeling the same solitude that she felt when the kids were small and she didn't have someone to speak with and engage and communicate. Jonatas this time started feeling it these years when he was all by himself in the house, having to cook, having to do the wash up, having to do a lot of the things that she did when they were little. E eu nunca imaginei que eu fosse fazer falta em casa. Porque parece que o serviço é tão assim, rotina, que você fala, eles vão dar conta, tudo adulto, eles se viram. And I never felt that my presence my presence would be felt so much as to when this happened, and because I thought, no, they are adults, they're gonna be able to do all these things by themselves. However, she saw how important her duty and her presence there was. Então, o trabalho da mãe e da mulher é muito importante. E eu quero trazer aqui alguns exemplos bíblicos
que mostram da importância do trabalho da mãe. So the work and the responsibility of a mother, of a woman, is very important, and I'll like to share with you a few biblical examples of that. O primeiro exemplo é da avó e da mãe de Timóteo. First example is the grandmother and the mother of Timothy. É a avó Lloyd e a mãe Eunice. The grandmother Lloyd, I'm not really sure how it is in English. Eunice. Yeah, the mother is Eunice and the grandmother Lloyd. Lois. Thank you. Então, essa mãe e essa avó desempenharam um papel tão grande que esse filho se tornou um missionário. So these two women developed such a great work that their children, or grandchild, became this great missionary. Um outro exemplo, da mãe de Moisés. Quem lembra o nome dela? Another example, the mother of Moses, who remembers the name? Jochebed. As mães aqui podem imaginar a angústia de Joquebede tendo que pôr o seu bebê recém-nascido numa cesta e colocá-la sob os cuidados de Deus. Quanta fé! Será que nós faríamos isso? Try to imagine the fate of the mother of Moses when she was stretching that basket upon the waters with Moses inside of it. Would we have that type of faith? A recompensa da fé dela veio, né? O filho foi criado por ela e ela ainda tinha um salário para cuidar do seu próprio filho na sua casa. But she was definitely rewarded for that, as she got the chance under the circumstances to look after her own child. Her child didn't die, and not just she was able to look after her child, but she was actually paid for it. Ela fez o que nós fazemos em 20 anos, ela fez em 12 anos. E quando ela entregou o filho, ele já estava doutrinado na religião. The opportunity we as mothers have to do, or the task that we are given to fulfill in 20 years, let's say, she had to do it in 10 years. And she has done a very great job of that. Minhas irmãs, quando vocês acharem que o serviço de vocês não tem importância, lembre-se dessas três mulheres, Lloyd, Eunice e Joquebede. So, dear sisters, whenever you feel like your work is irrelevant or doesn't have such a huge significance, remember these three names, these three examples. Agora eu quero falar de um pai. Now I'd like to share with you the story of a father. Esse pai teve 12 filhos e uma filha. This father had 12 sons and one daughter. Mas teve um filho que ele amava mais do que os outros, diz a Bíblia. But there was one son in particular that he loved more than anyone, more than all the others. Eu estou falando de Jacó e o seu filho José. I'm speaking about Jacob and his son Joseph. Todos pegam a parte que Jacó amava mais o José, né? Isso foi assim um defeito dele, né? Eu quero falar sobre a parte boa disso daí. José foi um filho preparado. Everyone, when they think of this story, everyone thinks of it, or the defect that Jacob had in being partial with his children. Quando Jacó teve José, ele já tinha mais tempo, então ele pôde ensinar José. But I would like us to focus on the positive aspect of this story, and I would like to highlight that when Jacob had Joseph, he had more time to dedicate to raising this child, to educate this child. Quando ele foi vendido, ele passou um tempo como escravo, ele passou um tempo preso. Mas quando ele saiu dali, ele já estava preparado. Ele sabia ler, sabia escrever e pôde governar. I'd like to remind you that when Joseph
was taken sold as a slave. Although he passed through prison and he was in a certain way unjustified. However, when he got to work in Potiphar's house and then in Pharaoh's house, he knew how to read, he was well educated, so he was well prepared, basically. Quem se tornou José? Um grande homem. Se Jacó tivesse feito a mesma coisa que fez com José com seus outros 11 filhos, como que eles seriam? Who did Joseph become? He became a very important man, the vice president of Egypt. Imagine if Jacob would have paid the same amount of attention and dedication into the education of each of the other 11, 12 children. Who could they have become? Não se lembrem então de José como o filho que foi mais amado porque o pai errou. Amem os filhos de vocês. Amem muito. Amor nunca é demais. O filho dá trabalho? Dá trabalho. Não é para todos. Mas você tem o seu. Ame ele de todo o coração. So whenever you think of this story, don't let the defect of Jacob be the climax of the story or the focus point, but try to see the fact that he loved his child and take this as a lesson for yourself to love your children with everything you've got. Sabe aquele abraço que você dá no seu filho hoje? Daqui 3 anos ele não quer mais. You know that hug that you give now to your son or daughter with all your heart, probably in 3-4 years from now, he would be a bit reluctant to receive it. Quando ele faz uma coisa errada, muitas vezes você não precisa nem corrigir. Só o seu olhar, o seu abraço já provoca um sentimento lá. Então, o amor convence, arrasta as crianças. Se você os amar, eles estarão sempre ao seu redor. You know, when the children mistake or do something wrong, you don't always have to correct them or sometimes just a look in the child's eye is enough to make them feel they've done something wrong. And it's enough to correct them, so it doesn't require a physical correction, for example, because the look of love has the power to create that conviction. O Jonatas falou ontem das nossas refeições em casa, né? 2 já moram fora. Mas quando a gente fala, olha, o Tiago vem, aí vem todo mundo para jantar junto, para poder ficar junto. E a gente sempre pensava, vai chegar o dia que a gente vai viajar, eles não vão querer ir. A gente vai chamar para jantar e eles não querem. Mas por que será que eles querem? Qual a conversa que a gente desenrola nesse jantar? O que a gente ouve? O que a gente fala? Então, os filhos precisam ter prazer de estar na nossa presença. I hope you guys remember yesterday, Jonatas was saying that when... Do jantar. Okay, yeah, the importance of having these meals together as a family. And now they feel a bit they miss that a bit because there's only one only their daughter lives with them. However, when one of the other children is coming, everyone else joins together because they enjoyed the experience, the memories of those quality times. Então aqui é um exemplo positivo de Jacó. Façam com os filhos de vocês o que Jacó fez com José, mas não com um, com todos. Com todos. Não faça diferença entre um e outro, mas faça com todos. So here's the actual lesson from the life, from the story of Joseph and Jacob. Love your child. Love him as much as you can, but don't love just one. Love them all, and with the same intensity. Agora eu quero trazer um exemplo negativo de como um pai e uma mãe conseguem estragar com um filho.
Now we saw one example. Let us consider another one. This time a very negative one of how a mother or father shouldn't behave with their children. Foi numa festa muito bonita, imagino eu que era a festa de 15 anos. It was a very beautiful party, special occasion. I presume it was a 15 years anniversary. E a menina dançou muito bem. And the daughter was dancing very well and she was enjoying herself. Aí o pai, que era meio padrasto, And the father, who was actually more of a stepfather, disse para ela que ela podia pedir o que ela quisesse, que ele daria até metade do reino. in a moment of pride, he said to her, look, you can ask whatever you want, you can have up to half of the kingdom. E ela foi orientada pela mãe a pedir a cabeça de João Batista em um prato. And oriented by her mother, she asked for the head of John the Baptist on a silver platter. Um pai e uma mãe nunca devem incentivar ou fazer todas as vontades do filho. Here is a lesson that as parents we don't need to, we shouldn't do all the needs and all the wants or the desires. We shouldn't comply with every wish that our children have. Colocar regras, colocar limites, orientar no caminho certo, no caminho direito. Essa família se perderam todos. Putting rules, limits, Orientar no caminho certo. guiding in a right way. This is something that this family hasn't really done. So this family, all of them, they was And all this family was lost eventually. Sorry, I had a bug there. E quando nós falamos de regras, limites, nós encontramos uma dificuldade grande. Quanto que nós vamos colocar? Qual que é a regra? Qual que é o limite? Até onde pode ir e onde não pode ir? Como corrigir? And speaking of rules and limits, we find it very difficult to distinguish or to set the amount, like how many rules, how many limits, up to what point. Os nossos limites não podem ser tão rigorosos ou tão traumáticos para as crianças. Conforme eles vão crescendo, vão aparecendo outras situações onde nós devemos pôr limites e regras e tal, né? Mas Our limits and rules shouldn't be so rigid for our children to not be able to bear. As they grow, as they develop, we can update them, we can upgrade them if you wish. quando nós conseguimos lembrar que dentro daquele pequeno ser tem uma cabeça pensante, tem uma cabeça em aprendizado, isso se torna mais fácil. When we keep in mind that within that little child there is a thinking brain and mind, and that a última parte que tem uma cabeça pensante, uma mente pensante. It makes it easier for us to lead with these rules, these limits. A criança tem vontades também. Então, um acordo, uma conversa resulta em benefícios maiores do que muitas correções. We have to keep in mind that children, they have their own desires. So a simple conversation sometime will result in in good results. A Bíblia fala de usar a vara. The Bible says about using the rod. Eu diria que a vara é importante, mas deveria ser o último recurso. I would say the rod is important, but it should be the last resource. Eu não sei aqui na Europa,
Mas no Brasil está se falando muito na proibição de usar a vara. I don't know here in Europe, but in Brazil, there's a lot of talks about the prohibition of using rod or the domestic violence with children, basically domestic correction. Aqui também? Hein, também? Não pode? Nem com a mão. Quando era pequeno, When the child is small, 8 anos, 8 years old, when the child is... nós fomos visitar uma igreja e no fundo da igreja passava um rio. So when one of my child was 8 years old, we went to visit the church, and behind the church there was a river. E meu pai disse, olha, não entre no rio. When he was 8 years old, sorry. Não entre no rio. And my father said, do not enter the river. E quando o pai fala não, o filho parece que entende sim. And when the father says no, the child understands yes. Descemos do carro e fomos correndo para o rio. As soon as we dropped off the car, we went straight into the river. E o pai veio assobiando, cantando hino. And the father came whistling, singing a hymn. Pegou uma vara. He took a lovely rod. Foi a única vez que eu me lembro que eu apanhei do meu pai. It was the only time that I remember that I got a whooping from my father. Era sábado à tarde. It was Saturday afternoon. E depois fomos sentar na igreja com as costas ardendo. And afterwards we were sitting in the church on the seats with the back aching. Hoje não se faz isso. Today we don't do that anymore. Hoje não se faz. It's not common. Mas o outro lado é mais perigoso do que esse. But the opposite of being too rigid and punishable is much more dangerous, which is the liberal side. As crianças são deixadas a fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. And this side is when the child is allowed to do whatever he wants, whenever she wants. Não há limites. There are no limits. Então nós precisamos aprender a colocar limites. So we need to learn how to set this limit. E como fazemos isso? And how do we do that? A Mônica já disse, conversando. Monica already said, by talking with the child. Eles são inteligentes. They are smart. Eles entendem e nos testam. They understand, and they test us. Nós tínhamos uma varinha lá em casa. Ela nunca foi usada. We had a little rod in our home, but it was never used. Ela ficava em cima da prateleira, tinha um lacinho bonitinho e todo mundo sabia que se aprontasse alguma, a Ritinha estava lá esperando. It was somewhere there in the kitchen with a nice ribbon on the side of it, and everyone knew that if they would do something wrong, that was the recompense. Ela tinha um nome, né? Ritinha. It was even named, which was Ritinha. Ritinha. E eles entendiam, as conversas eram conversas sérias, não eram gritos, não eram xingamentos, né? Mas eles entendiam. Na minha casa também era assim. A minha mãe conversava, meu pai conversava. Às vezes a gente preferia que ele desse na varada do que fazer aquele sermão lá que a gente horas ouvindo sobre o mesmo assunto, né? However, we would discuss these things. Like whenever the need would be, we would discuss in a calm, pacific, serene way, and they would understand. And this basically also happened in her home when she was a child. Her father would do the same. Perhaps he would do a longer sermon, and they would rather have been whooped than listen to the sermon. But it was a good practice that she learned from her father. Então, se precisar usar a correção da vara, não deve fazer quando estiver nervoso. So one piece of advice, if you need to use the physical correction and use that little rod, that ichinha, don't do it when you're angry. Então, toda a paciência, todo o amor para educar um filho. Remember to have all the patience in the world and all the love in the world when you educate when you raise up your child.
Vamos entrar agora em uma outra parte do nosso estudo aqui. Let us continue to the next part of our study. A obrigação do filho para com o pai. And focus on the obligation or the duty of children towards their parents. Eu não sei se tem muitos filhos aqui, quero ver a mão dos filhos. I don't know if we have many children here. I want to see the hands Todos of somos filhos, né? Mas quem ainda está na casa do pai, né? who is Quem ainda still está na casa living do pai. in their parents' home. Let's see the hands here. Então, aí o pai não tem um bom relacionamento com o filho e quando fica velho, ele quer que o filho cuide dele. And it happens that there are cases in which the child doesn't have a very good relationship with the father, or vice versa. But when the father gets old, he expects the child to look after him very well. Então, o pai trata mal o filho, não conversa direito com o filho. Quando fica velho, o filho pega o pai e põe no asilo. So a father that was very rigid, very harsh, didn't treat the child very well. When he is old, his child will most likely take him to a care home. Não há vínculo, não há relacionamento. Não se criou um relacionamento entre pai e filhos. Because there was not a real relationship built there between father and son. Você vê que quando há relacionamento, um exemplo bíblico maravilhoso do cuidado do mais novo com o mais velho. Está lá no livro de Ruth. Ruth cuidou da sua sogra. And to see an example of a true relationship bond, we can look into Ruth and her story with her mother-in-law. Agora, os filhos precisavam entender que os pais conhecem da vida e eles podem orientar de uma forma melhor. Now the children must understand that the parents know enough of life, they have enough life experience as to know what's best for them. Quem lembra da história de Sansão? Who remembers the story of Samson? O pai de Sansão sabia o que era bom para ele, mas Sansão não quis ouvir os conselhos dos seus pais. The parents of Samson knew what's best for him, but he was unwilling to listen to their advice. Então os filhos deveriam se preocupar em ouvir mais o conselho dos pais. So the children should pay more attention to the counsels of their parents. Outro assunto conflitante. Another conflicting matter, Criança trabalha ou não trabalha? the child should work or shouldn't it? No Brasil não pode. In Brazil, you can't, child can't. É no mundo, né? Quando Samuel saiu para ungir Davi rei, o que Davi estava fazendo? When Samuel went to anoint David as king, what was David doing? Se o trabalho da criança fosse prejudicial para ela, Davi nunca teria sido rei. If the work for children would be something injuring or prejudicial, then David would have never become king. Então não é proibido a criança ajudar o pai, ajudar a mãe, limpar uma casa, cuidar do jardim, lavar o carro. So for a child to help his or her parents is not something prohibited. Pelo contrário, isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. Out of contrary, that really helps the child develop properly. A Mônica foi sentar, mas aqui nós temos alguns conflitos que nós tivemos. Monica had a seat, but I'd like to say that we did pass through some conflicts regarding this. Mas nos entendemos, os nossos filhos aprenderam a fazer as coisas. But we came to a mutual agreement and our children learn
how to take tasks and responsibilities and to do certain things. Então, os nossos filhos sabem lavar uma louça, lavar uma roupa, arrumar uma casa, cuidar das atividades domésticas. So our children know how to wash the dishes, look after a house, after the domestic chores. Eu quero trazer um outro exemplo de um jovem que teve sucesso. I'd like to highlight another example of a successful young man. O exemplo de Daniel. The example of Daniel. Um jovem que foi muito bem educado na casa dos seus pais. A young man that was very well educated in his childhood. E quando saiu de casa para fazer a sua vida, mesmo que forçado, não era o que ele queria. And when he eventually had to leave his home, even though it was forced in his case, ele foi um grande homem. He was a great man. E Deus pôde usá-lo. And God could very well use him. Vamos voltar para o início da nossa palestra. Let us do a small review and go back to the beginning of our sermon. José e Maria esqueceram Jesus. Joseph and Mary forgot about Jesus. Pode, porventura, uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do fruto ou do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. The Bible verse says, "Can a woman forget her suckling child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee." José e Maria esqueceram Jesus. E eu pergunto, vocês esqueceram os filhos? Joseph and Mary forgot about Jesus, but I would like to do a rhetorical question and ask you, do you forget your children? Bom, eu diria para vocês, talvez não tenham esquecido os filhos estão aí junto de vocês. Mas tem uma coisa que às vezes nós esquecemos do mais importante, que é Jesus. And perhaps you might not have forgotten your children because they are next to you, as I can see, but perhaps you forgot Jesus, which is even worse. José e Maria esqueceram Jesus. Eu desafio a vocês nessa tarde a não esquecerem Jesus. Mary and Joseph, they forgot Jesus, and I would like to challenge you that you do not forget Jesus. Mas mesmo que nós esqueçamos Jesus, Ele não esquece de nós. Isso é maravilhoso. But what's wonderful is this part of the Bible that says even if we, or when we forget Jesus, He never forgets us. E eu quero concluir com vocês com o texto de Malaquias 4, versos 5 e verso 6. And I'd like to conclude with the verses from Malachi 4, chapter 4, and the verses 5 and 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the hearts of the children, the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and I smite the earth with a curse. Quem é o profeta Elias? Who is the prophet Elijah? Quem é? Estamos com dúvida? Are we in doubt? Nós somos o profeta Elias. We are the prophet Elijah. E qual que é o trabalho do profeta Elias antes da volta de Jesus? And what is the work of the prophet Elijah before the second coming of Christ? É a conversão da família. É o relacionamento da família. It is the conversion of the family life. É o marido com a esposa. It's the relationship É os pais between com os filhos. the husband and Os wife, filhos com os pais. the parents with their children, the children with their parents. Se nós somos o profeta Elias,
essa é a mensagem que nós temos que passar ao mundo. If we are represented here symbolically by the prophet Elijah, then this is the message that we should preach to the world. Que nós precisamos viver bem com as nossas famílias. That we may be able to live well with our families. Precisamos viver bem com os nossos filhos. May we live well with our children. Nós acreditamos que Jesus vai voltar logo. We believe that Jesus will return. Estamos shortly. saindo de um período de pandemia que nós imaginávamos que Jesus viria no meio da pandemia. We just came out of a period of pandemic that we all imagined that the end of the world would be soon. Quantos pais morreram na pandemia sem se reconciliar com seus filhos? How many parents died during the pandemic without having reconciled with their children? Hoje é o dia de nós vivermos bem. So today is the day of us living well with our families. Hoje é o dia de nós abraçarmos. Today is the day of us giving them a hug. Hoje é o dia de nós estarmos juntos. Today is the day of us being together with them, De nós pedirmos perdão. of asking forgiveness, De nós amarmos mais. of loving more. Não esqueçam o mais importante. Do not forget the most important thing in life. Não esqueçam da família de vocês. Do not forget about your family. Não esqueçam dos filhos de vocês. Do not forget of your children. Que Deus nos abençoe. Amém. May God bless us. Amen. Adesamar.